Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Bave Talks. Meu nome é Gláucia Mello, sou da instituição Senac RJ Botafogo, também sou guia de turismo e hoje estou aqui também como voluntária da Abave Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco a senhora Bruna Bertozzo com o tema Disney Cruise Lines. Lines, isso! Bom, boa palestra. Obrigada. Oi, gente, vamos falar de Disney Cruise Line? Quem tá animado aqui? Que bom, que bom. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho da Disney Cruise Line, a nossa linha de cruzeiros da Disney. Então, vamos começar, como sempre, com... Tá todo mundo ouvindo? Tá funcionando agora? Então tá bom, maravilha. Vamos começar com um videozinho bem clássico. Ah, desculpa, antes do vídeo, queria falar desse material que tá na mão de vocês. Vocês já receberam algumas cópias, temos algumas pessoas que estão voltando aqui para os nossos treinamentos. Obrigada por voltar. Mas esse material que a gente fez é um material muito especial para vocês. Então, a gente está distribuindo aqui na sessão de treinamento o material completo chamado Disney Passo a Passo. Aqui a gente vai, nesse material a gente tem mais de 30 páginas falando bastante sobre o produto, para vocês informarem o passageiro de vocês do começo ao fim sobre a Disney Cruise Line. É um material maravilhoso. E aí, no nosso stand K08, vocês podem ter acesso a esse material que é para vocês manterem como cópia de vocês, uma cópia referência de vocês, para vocês utilizarem como uma versão digital. Então, a gente tem esse QR Code aqui embaixo que vocês podem escanear, tanto aqui da tela, quanto passarem no nosso stand K08 para ter acesso ao material digital. Tá bem? Espero que vocês aproveitem a apresentação. Vamos passar um videozinho sobre a Disney Cruise Line agora, para vocês conhecerem um pouco desse produto tão maravilhoso que é amado por muitos passageiros. Então, gente, como vocês puderam ver por esse vídeo, a nossa linha de cruzeiros leva os passageiros de vocês a destinos maravilhosos, tanto na Flórida quanto nas Bahamas, mas também a lugares inexplorados como o Alasca e outros lugares super divertidos. Mas a gente vai falar um pouquinho da frota primeiro, depois eu falo dos nossos roteiros. Gostaria de começar falando da nossa frota atual na Disney Cruise Line. Nós temos 6 navios, mas o primeiro navio que a gente teve foi o Disney Magic. Ele começou a navegar em 1997, então ele tem um pouquinho mais de 28 anos. É um cruzeiro menorzinho. Logo depois a gente teve o Disney Wonder, Disney Dream, o Disney Fantasy, o Disney Wish. E no ano passado a gente navegou com o Disney Treasure. Vou entrar em detalhes agora a respeito de cada um, só para vocês terem uma ideia do que a gente pode encontrar em cada um dos cruzeiros e suas categorias. Então, a gente tem a categoria do Disney Magic, é um navio de 84 mil toneladas e ele é menorzinho, com somente 2.700 passageiros. Um navio mais condensado, uma experiência mais íntima para quem estiver navegando. E uma coisa interessante é que tanto o Magic quanto o Wonder têm o mesmo layout, tanto dos quartos quanto das áreas comuns. No entanto, em cada um deles a gente tem uma temática diferente no grande átrio. Então, no Magic a gente tem o Mickey e no Wonder a gente tem a Pequena Sereia.
Uma curiosidade interessante é que ambos estarão navegando no verão americano no Alasca. É um destino super concorrido para passageiro de vocês que tenham uma classe aquisitiva bem alta e queiram conhecer o Alasca. Eles tenham que ir até Seattle e embarcar para o Alasca, mas acaba sendo um destino bem procurado para brasileiros, e é uma viagem inesquecível. Logo depois do Magic e do Wonder, a gente criou o Disney Dream e o Disney Fantasy. São embarcações maiores, então ambos acomodam 4.000 passageiros, eles têm 129 mil toneladas e eles têm já um grande átrio bem maior, bem mais imponente. São inspirados na Art Deco dos anos 20, então coisas icônicas dele são esses lustres aqui maravilhosos. Uma curiosidade, não sei se vocês estão vendo, mas aqui é como o Disney Fantasy é como se tivesse um pavão aqui, e aí aqui a cauda do pavão, e o lustre também imita essa imponência do pavão. Maravilhoso. Aqui a estátua principal é da Minnie, com uma roupinha dos anos 20, e aqui é o Pato Donald com uma roupinha de capitão. Maravilhosos. Ambos navegam a muitos destinos diferentes, inclusive a Flórida, saindo da Flórida. Então, tivemos esses 4 cruzeiros por um bom tempo, mas em 2022 a gente começou a navegar com os navios da série Wish. O Wish foi o primeiro dessa série, foi um navio feito na Alemanha. Ele tem 144 mil toneladas e acomoda 4.000 passageiros. Ele é maravilhoso e tem a temática no grande átrio da Cinderela. Então, aqui a gente tem aquele momento onde a fada madrinha transforma o vestido da Cinderela de gata borralheira, a princesa. É um momento mágico muito lindo e a Cinderela está aqui recebendo todo mundo no navio. Uma coisa interessante dele é que à meia-noite todas essas luzes a LEDs no teto até o lustre, e o lustre se ilumina à meia-noite como se fosse um momento icônico ali do filme. Tivemos 2 novos navios feitos na mesma série Wish, o Disney Treasure, que navegou a partir do ano passado, e o Disney Destiny, e a gente vai ver um pouquinho sobre o Treasure agora. Esse é o Treasure, o nosso navio mais novo que está navegando neste momento, começou a navegar em novembro do ano passado, está na Flórida, e ele tem uma temática diferente. No Grande Átrio, a gente tem uma temática de Aladim. Então, vocês podem ver que as cores são umas cores ricas de pedras preciosas. A gente tem o Aladim, a Jasmine e o tapete mágico como símbolos, estátuas desse navio. São super lindos e as pessoas amam. O tema principal dele é a aventura, então tem muitas coisas que remetem à aventura nesse navio e ele é maravilhoso. Uma das coisas que a gente tem icônicas dos nossos navios, em todos a gente tem entretenimento estilo Broadway. Então, a gente faz musicais muito elaborados em algumas noites das nossas navegações. E no Disney Treasure, a gente tem esse musical inspirado na Moana. Então, é super lindo. Algumas cenas super icônicas do filme. Essa cena aqui, com a avó da Moana, que é a Raya voando. Quando o coração de Tefiti está super bravo e se acalma e vira aquela montanha pacífica que vira uma força da natureza, também é ilustrada nesse musical. E é interessante você pensar que o musical não é somente uma peça de teatro, mas é hiper elaborado. Pense em um musical da Broadway tão imponente quanto, em todas as noites inclusas já na tarifa do passageiro de vocês. Temos outras atrações inspiradas nas histórias mais mágicas da Disney e algumas aterrorizantes também, como o bar chamado Haunted Mansion Parlor. É um bar inspirado na atração da Mansão Mal-Assombrada que a gente tem nos parques Disney. Não é nada amedrontador, assim, há um clima meio suspeito, eu diria assim, mas é muito interessante porque os quadros vão trocando com luzes, assim, então o bar é meio que vivo, tudo remete à atração Haunted Mansion, e para os fãs dessa atração é um prato cheio. Esse bar acaba sendo uma atração em si, crianças podem entrar com os pais até às 6 da tarde, e depois, à noite, somente os adultos podem curtir os bares temáticos. Também temos opções de restaurantes com entretenimento. Um dos restaurantes que a gente tem no Disney Wish é o Plaza de Coco, inspirado no filme Viva, a Vida é uma Festa, do Miguel e a família dele. Então, além de ser um jantar delicioso, há entretenimento nesse jantar. O Miguel está ali com a família dele. E no Disney Treasure é uma navegação mais longa, de 7 noites.
Então, nessa navegação, os passageiros vão jantar lá 2 vezes. A primeira vez que eles jantarem, eles vão ver a família do Miguel como seres humanos ainda vivos. E na segunda noite, o Miguel entrou para o mundo dos mortos com as caras de caveira, mas não é nada de amedrontador, é aquela questão da cultura mexicana, das cabaleiras. Então, acaba sendo uma festa muito linda, com um trio de cordas, os mariachis cantando. É a coisa mais linda e super emocionante, de fato, porque eles fazem um espetáculo maravilhoso. Também temos o Worlds of Marvel, que é um restaurante com temática de Marvel, claramente. Ele é super interativo. Vocês estão. Apertei o botão errado. Estão vendo esse negócio com uma luz amarela aqui? Ele é um pin, é um aparelho pin que a gente chama. O restaurante é como se fosse o dono desse restaurante, o host desse restaurante, é o homem a formiga. Então ele diminui e aumenta coisas. Então, aqui, isso daqui, o passageiro interage com isso. E conforme há o comando de apertar o botão da maquininha PIN, vocês podem encolher ou aumentar muito o navio. Então, há telas aqui onde todas essas. Estou apertando o botão errado. Todas essas telas interagem com os passageiros. Além disso, claramente, há uma visitinha do Homem-Aranha e todo mundo fica super feliz. Mas a comida é muito boa nesse navio, nesse restaurante Worlds of Marvel. Ele está presente no Disney Treasure, no Disney Wish e no Disney Destiny. Então, é um dos restaurantes em comum nesses 3 navios mais novos. Falando do Disney Destiny, então ele será o nosso 7º navio a navegar agora em novembro de 2025. Então, a partir do dia 10 de novembro, a gente já vai estar navegando com ele. Ele é novamente similar no layout do Wish e do Treasure, mas a temática é muito diferente. Então, a gente vai ter uma temática de vilões e heróis. E eu já vi alguém apontando, tem fã de Loki aqui? Sim, que bom. Então, o Log está aqui recepcionando todos os passageiros, mas a estátua principal aqui do grande átrio é o Pantera Negra. Então, uns heróis super amados. Isso para ilustrar para vocês que muita gente fala, coisas da Disney são para princesas, para meninas somente, mas a opção para todos. Claro que a gente sabe que tem menina que ama muito super-heróis também, mas os meninos não ficam de fora, porque é uma franquia que eles amam muito. Então, mais alguns detalhes aqui do Disney Treasure, do Disney Destiny, perdão. O espetáculo da Broadway, espetáculo estilo Broadway que a gente terá aqui, será inspirado no filme Disney Hércules. A gente sabe que a gente já começou a ensaiar tudo isso, e julgando pela imagem aqui que a gente tem, sabemos que teremos algumas coisas grandiosas, será uma hiperprodução, com certeza também. Estamos muito ansiosos para vê-lo. Vamos falar um pouquinho das cabines da Disney Cruise Line. Então, elas são hiper espaçosas e aqui nós temos 2 cabines bem distintas. A primeira que a gente tem aqui é uma cabine com varanda. Ela tem a temática de Disney Hércules. Vou falar bem rapidinho que ela tem espaço embaixo das camas para todo mundo colocar as malas. Esse sofá-cama vira uma cama de solteiro super confortável, um colchão alto, e alguns dos quartos com varanda tem um beliche aqui, então acomoda até 4 pessoas. Já essa cabine aqui do lado é uma das nossas Royal Suites, super, hiper, mega especiais. Elas têm 2 andares dentro do navio. Quando eu visito, eu falo que é 1000 vezes maior que a minha casa, não é possível. É enorme, além de ser super luxuosa. Há amenities da Bulgari, sorvete à vontade na geladeira, a adega cheia de vinho bom. Então, é uma experiência hiper luxuosa para aquele passageiro que a gente sabe que quer uma experiência única. Isso, quase única, porque só tem 2 no navio inteiro. Mais alguns detalhes aqui do que a gente vai encontrar no Disney Destiny. Então, temos o Aqua Mouse, que é a nossa atração em alto mar, um toboágua que tem telas e um toboágua com propulsão de água. A boia é propelled, assim, é jogada à frente com água. Temos um show de Rei Leão. Então, aqui, em vez de ser um show com um jantar, como no Coco, da Vida é uma Festa, a gente vai ter a temática de Rei Leão aqui. Então, eu, como uma boa millennial, estou tendo palpitações pensando aqui. Mas teremos um bar com temática de Cruella. E aqui é um lugar onde a gente vende doces. Apesar de tudo ser incluso no cruzeiro, comidas, há sobremesas especiais. Então, as famílias podem comprar algumas sobremesas especiais aqui nessa lojinha que vai ter temática dos incríveis.
Muito legal. Além do Disney Destiny, loguinho do ano que vem, até março, a gente deve navegar com o Disney Adventure. Esse é um navio com uma categoria igual, não há nenhum outro navio como esse da nossa frota. É um navio que a gente comprou e reformou, e ele vai navegar em Singapura pelos próximos 5 anos. Ele será muito grande e só vai ficar em alto mar, ele não vai ter paradas. Então, tem atrações dentro dele, tem um grande jardim, vai ter um castelo dentro dele. Então, vai ser uma experiência bem única para os passageiros que estiverem navegando ali por Singapura. Ele também é bem maior, acomoda 6.000 passageiros, então a tonelagem dele também é bem maior, bem diferente dos outros navios da nossa categoria. E até 2029, a gente anunciou que vamos ter um navio zarpando do Japão. Esse navio ainda não tem nome, não temos muitos detalhes deles, mas sabemos que ele estará no Japão por pelo menos 1 ano, então esperamos mais detalhes sobre isso. E isso tudo para falar que a nossa frota está se expandindo. Então, até 2022 a gente só tinha 4 navios, mas até 2031 a nossa frota quase triplica, quadriplica. Vamos ter 13 navios até 2031. São muitas oportunidades para os passageiros brasileiros navegarem na Disney Cruise Line. De diferenciais e novidades que tivemos na Disney Cruise Line ultimamente foi a apresentação da Lookout Key, a Lighthouse Point. É o nosso destino tropical. Essa imagem pode parecer um rendering, mas não é. É uma foto de verdade. A água é de fato dessa... Opa! Já queria dar um spoiler do vídeo. A água é de fato dessa cor. E vocês estão vendo essas estruturas aqui? Elas simulam os cascos das tartarugas da região. Então, a gente foi muito consciente quando a gente desenvolveu essa área, respeitando a cultura e o meio ambiente do local, que essa ilha, esse destino tropical fica nas Bahamas. Vamos ver um pouquinho sobre a Lookout Key e Lighthouse Point no vídeo a seguir. Come to Ilucha for a holiday. Down at the bottom of Queens Highway. A place full of wonder, pink sands and sun. Lighthouse beaches for everyone. Everything cool, everything fine. You're in Ilucha, so just take your time. Everything cool, everything fine. Here in Ilucha, to the land of sunshine. Watch the bonefish come around on their rising tide. Get a fresh skunk salad by the ocean side. Swim with turtles in the sea. Pluck a dilly from a tree. And just be on the Isle of the Free. Everything cool, everything fine. You're in the Lucha, so just take your time. Everything cool, everything fine. Here in the Lucha, the land of sunshine. Everything cool, everything fine. You're in the Lucha, so just take your time. Everything cool, everything fine. Here in the Lucha, the land of sunshine. Yeah, man. Então, tudo que vocês viram aqui sobre a Disney Lookout Key é incluso na tarifa do passageiro de vocês. Então, acaba sendo um destino all inclusive, claramente, com comida e bebidas não alcoólicas, entretenimento, mas também há uma homenagem à cultura das Bahamas. Uma das coisas que a gente faz para homenagear a cultura das Bahamas é esse show chamado Junkanoo. Ele é como se fosse o nosso carnaval, vamos dizer assim, onde os próprios locais fazem a fantasia deles, eles tocam música, é uma coisa bem tradicional. Então a gente fez questão de incluir isso, e o Mickey também está fazendo parte da homenagem às Bahamas. Essas esculturas aqui são feitas por artistas da região, então são coisas bem típicas e é uma experiência incrível.
Uma coisa que vale ressaltar é que quando o navio da Disney atraca em uma das ilhas, um dos nossos destinos tropicais exclusivos, só um navio atraca por vez. Então, vocês viram que os nossos navios têm uma capacidade não muito alta, até 4.000 passageiros, nos que estão aqui nos Estados Unidos, que estão lá nos Estados Unidos. Então, acaba que fica uma ilha inteira para 4.000 passageiros, nem todo mundo desce no navio. É uma experiência hiper exclusiva, não fica fila para comida, não fica fila para tomar água. Acaba sendo, assim, muito, muito relaxante. É muito gostoso passar um dia nos destinos tropicais da gente. Mas não só de destinos tropicais e novidades, a nossa frota é completa. Vamos falar por que escolher um cruzeiro Disney. Então, aqui a gente vai ver alguns diferenciais do que estão inclusos no cruzeiro. Então, é uma experiência completa. Claramente, uma experiência completa começa pelo embarque. A gente tem que ressaltar esse fato. Apesar da gente navegar de vários portos nos Estados Unidos, tanto da Flórida quanto do Texas e de San Diego também, temos dois terminais na Flórida, um em Porto Canaveral e um em Fort Lauderdale. Então, a experiência Disney já começa ali. O passageiro entra e faz o check-in tranquilamente, principalmente o terminal de Fort Lauderdale, é super novo, abriu em julho do ano passado, e ele é todo decorado com a temática de Nemo. Então, enquanto os pais estão cuidando da documentação, os filhinhos já podem curtir aqui e começar a entrar no clima da Disney. Mas, falando agora da minha parte preferida, refeições. Todas as refeições na Disney Cruise Line estão inclusas e elas são maravilhosas. Então, a gente começa a deixar as pessoas com vontade de navegar, falando que elas podem tomar sorvete à vontade. Tem muito, muito sorvete. Todo mundo pode tomar sorvete o dia inteiro. As pessoas fazem uma competição de quantos sorvetes elas conseguem tomar e a gente vai variando os sabores. Então, para a pessoa não comer só chocolate e baunilha, tem sorvete de banana, de morango, de blueberry, de manga. Cada dia a gente traz um sorvete diferente. E aqui as crianças se divertem porque elas podem se servir, fazer a sua própria casquinha, é muito legal. Mas os adultos também, eu adoro fazer meu próprio sorvete. A gente tem um estilo de refeições rotativas. Então, eu falei um pouquinho dos restaurantes temáticos, vou falar agora do 1923. O 1923 e todos esses restaurantes que a gente falou estão inclusos na tarifa do passageiro. Os restaurantes de refeição rápida, ou sorvete, ou buffet, são opcionais, mas o passageiro é designado um restaurante por noite que ele está navegando conosco. Ele não pode escolher a ordem dos restaurantes que ele vai comer, porém ele vai acabar jantando em todos os restaurantes, inevitavelmente. E o 1923 é um restaurante que a gente fez com homenagem à abertura do Walt Disney Company e homenageia o Roy Disney e o Walt Disney, que são os irmãos que fundaram a nossa empresa. Nesse restaurante há réplicas de todos os esboços que a gente fez, das animações mais famosas. É muito maravilhoso andar aqui e ver um pouquinho da história da nossa empresa, mas a comida é muito boa também, com inspiração nas raízes da Califórnia. Há muitos pratos com comidas bem frescas, assim, muito bem feito. E uma coisa legal é que o passageiro pode pedir o menu inteiro se ele quiser, tá? Não só no 1923, mas como todos os outros. Se o passageiro quiser comer todas as entradas, todos os pratos principais e todas as sobremesas, ele pode. A única coisa que ele tem que pagar à parte é se ele quiser um vinho ou uma bebida alcoólica. Falei de alguns restaurantes também, temáticos, né? O do Coco, o do Rei Leão. Falei do... me fugiu agora, falei de 3. Mas vamos falar do terceiro aqui agora, vai, se eu não lembro qual foi o outro. Arendelle, a Frozen Adventure, Frozen Dining Adventure. É uma experiência também com jantar e entretenimento que celebra o noivado da Anna com o Kristoff. E a Elsa está lá, como vocês podem ver na foto. Também o Olaf está lá passeando por todas as mesas, eles param. E o menu desse restaurante tem uma inspiração norueguesa, é uma delícia.
Falamos um pouco de entretenimento do show Disney's Tales of Moana e também sobre o show do Hércules, mas temos outros espetáculos em todos os nossos navios. Temos o Seas the Adventure, onde há muitas personagens Disney durante todo esse show musical super animado. Temos o Disney's Tales of Moana, essa é uma cena diferente. Temos o Disney Dreams An Enchanted Classic. Aqui a gente tem uma menina onde ela sonha em estar em todas as histórias Disney. Então personagens Disney icônicos aparecem no sonho dela. Aqui é uma cena com a Bela e a Fera. É super emocionante. Mas, falando em personagens, nem só nos shows a gente tem encontros com personagens. Eu diria que nos parques a gente tem bastante personagem, mas nos navios é uma quantidade de personagens incríveis. O tempo todo, toda hora, há personagens com roupas diferentes para o pessoal tirar foto. Acaba sendo muito legal tentar tirar foto com todos. E aqui é o Mickey, eu falei que o Mickey tinha uma roupinha com homenagem às Bahamas, e aqui é a roupinha dele lá em Disney Local Key, mas claramente ele também está no navio. Ele se prepara para a Noite dos Piratas, então acaba sendo muito divertido ver o guarda-roupa do Mickey e dos outros personagens. Temos o Tico e Teco, temos as princesas, temos heróis e vilões também, então é uma experiência super mágica, tanto para adultos que amam tirar foto com personagens, como para crianças, claramente. Diversão e recreação não param por aí. Temos algumas coisas muito especiais, como o Aquamouse. Falei um pouquinho que o Aquamouse é esse toboágua aqui que permeia toda a área externa do navio. Ele tem umas telas nesses tubos aqui, então além de se divertir no toboágua, as pessoas podem assistir um filminho com o Mickey e a Minnie. Temos splash zones, áreas para as crianças menorzinhas que elas podem curtir e os pais podem ficar tranquilos que as crianças ficam aqui seguramente. E temos o Aquaduck, é um toboágua também presente em alguns navios pré-Wish. Então, do Wish para frente a gente tem o Aquamouse e antes a gente tem o Aquaduck, que é um toboágua e não é considerado uma atração, mas sim um toboágua. Além desse tipo de entretenimento que a gente falou, e recreação e diversão que a gente já comentou aqui agora, eu gostaria de ressaltar a Noite dos Piratas. E algumas armadoras a gente tem a Noite com o Capitão. A Noite com o Capitão não acontece na Disney Cruise Line, mas a gente tem a Noite dos Piratas. Então, ao invés das pessoas colocarem uma roupa de gala, elas vão com uma roupa de pirata e as pessoas se jogam, assim, elas vão muito vestidas com roupas de piratas, famílias inteiras vestidas de piratas. E tem um show mais cedo para as crianças verem um Mickey ali com roupa de pirata, mas mais tarde à noite a gente tem um show com uma banda de rock que toca músicas icônicas dos anos 70, 80 e 90. É muito divertido. E aí a gente termina a noite com um show de fogos em alto mar. A Disney Cruise Line é a única armadora que tem autorização para soltar fogos em alto mar, e é muito interessante ver que quando a gente está soltando fogos em alto mar, outras pessoas, outras navegações estão ali perto da gente, só aproveitando o nosso show de fogos também. Eu acho que é uma propaganda gratuita dos nossos cruzeiros, porque eles ficam com muita vontade de voltar para a nossa embarcação. Mas é muito legal essas emoções que a gente causa com as pessoas através de fogos e histórias Disney. Além disso, vamos falar um pouquinho das cabines. Eu acho que quem nunca esteve num navio da Disney Cruise Line, quando entra nas nossas cabines, fica super surpreso, porque elas acabam sendo muito mais espaçosas do que de outras armadoras. Sejam elas cabines internas, então essa daqui é uma ilustração de uma cabine interna. Todos os nossas cabines têm um espaço embaixo da mesa. O banheiro é bem espaçoso, a gente acomoda até 4 passageiros, uma cama queen, um sofá-cama com um lugar aqui, e se a pessoa tiver um quarto passageiro, a gente desce o beliche também. Mas temos as cabines com a Ocean View, então aqui a gente tem me fugiu a palavra. Não é esquadrilha, escotilha. Escotilha. Temos a escotilha com vista para o mar. E aqui, além de ter o espaço para até 4 pessoas, os banheiros são divididos. Então, o lavatório fica de um lado e o chuveiro fica do outro. Se tiverem 4 pessoas navegando juntas, não tem aquela briga de manhã. Eu escovo o dente, eu vou no banheiro, eu tomo banho. Então, as pessoas conseguem se organizar de um jeito bem bom.
E as cabines mais espaçosas que a gente tem são as cabines com varanda, com vista para o mar. Acaba sendo hiper relaxante você acordar e olhar para o marzão lindo. Um dia de navegação, a gente abre a janela e fica ali curtindo um solzinho, um ventinho super bom. É muito gostoso aproveitar uma cabine com varanda. Mas todas são hiper confortáveis, independente de ter varanda ou não, vista para o mar ou não. Vamos falar dos clubes infantis. Então, assim, eu acho que muita gente tem um estigma que Disney Cruise Line acaba sendo uma coisa só para crianças. Claramente, a gente dedica muita coisa para as crianças, mas dedicando tanto tempo e recursos para as crianças como os clubes infantis, a gente acaba liberando os pais para eles fazerem outras coisas. Então, os clubes infantis estão inclusos com a tarifa. Os pais podem deixar as crianças lá tranquilamente, sem se preocuparem. Então, a gente tem o Oceaneer Club, que é um clubinho para crianças de 3 a 10 anos. Ele fica aberto das 9h30 da manhã até as 11h30 da noite. Se o pai quiser deixar a criança lá, pode ficar o dia todo, só tem que tirar a criança para fazer refeições, mas acaba sendo muito cômodo para os pais, porque eles podem relaxar também e a criança fica se divertindo o tempo todo que ela está lá. Eles têm temáticas diferentes, esse daqui é do Magic, tem a temática do Toy Story, tem algumas coisas para crianças menores. Então, eles separam as atividades por crianças. Nem todas as crianças de 3 a 10 anos farão a mesma atividade. Os monitores ficam com cada criança fazendo atividades apropriadas para a idade delas. Muita gente me pergunta, ai, mas meu filho não fala português, como que eu vou fazer? A gente tem cast members do mundo inteiro e muitos deles são brasileiros. Então, inevitavelmente vai ter alguém que fala português. Se não tiver alguém que fala português, absolutamente terá alguém que fala espanhol. Mas a gente sabe que as crianças se comunicam muito melhor que os adultos, né? Então, falei do Oceaneer Club, que é um clubinho para crianças mais jovens, mas a gente também tem um lugar para os adolescentes. A gente preza muito que todo mundo tenha uma experiência proveitosa e gostosa. Então, para os jovens de 11 a 18 anos, temos clubes também para eles. Então, temos o ED, que é para adolescentes de 11 a 14 anos. Aqui as atividades são um pouco mais maduras, tem caça ao tesouro, tem jogos, tem videogame. Então, as jovens crianças, adolescentes, conseguem aproveitar bastante. Temos o Hideaway, que é para jovens um pouco mais velhos. E o Vibe, que é para adolescentes mais velhos também, para aproveitarem sem ter que ficar dando satisfação para os pais. Eles podem ir lá e curtir a experiência muito mágica com os amigos que eles fizerem no navio. Enquanto as crianças estão lá se divertindo, os adultos também estão aproveitando o cruzeiro, relaxando como eles queiram. Então, eles podem estar comendo em um dos restaurantes exclusivos para adultos. Eles podem estar tomando um drink em um dos nossos bares, ou eles podem estar curtindo uma piscina exclusiva para adultos. Aqui, a Quiet Cove, na verdade, é uma área exclusiva para adultos, então há não só piscinas, mas um bar e também jacuzzis exclusivas para adultos. Estou falando de bares, gente. Uma informação aqui que eu gostaria de falar para vocês é que não temos pacote de bebidas nos nossos cruzeiros, nem cassinos. No entanto, os passageiros podem trazer bebidas com eles. Passageiros podem trazer até maiores de 21 anos, podem trazer até 2 garrafas de vinho na mala de mão por porto que a gente parar. Então, se eles pararem em 3 portos diferentes onde eles possam comprar bebida, eles podem trazer mais 2 garrafas de vinho de 750 ml ou um pack de 6 cervejas por passageiro. Então, num cruzeiro de 3 noites, tem 2 adultos, eles podem trazer 8 garrafas de vinho para 3 noites. Bastante, né? Dá para aproveitar bastante. Então, tem tudo isso que está incluso no nosso cruzeiro, mais algumas coisas extras que as pessoas podem adquirir. Alguns jantares em restaurantes bem elaborados, como o Palo Steakhouse, o Palo tradicional, que é o italiano, o Remy, o Enchanté. Esses são restaurantes super elaborados, com menus muito pensados por chefes renomados. Há o Senses Spa and Salon, que é um spa onde todo mundo pode escolher comprar um spa day, que fica lá curtindo todas as amenities que a gente tem, ou comprar os serviços como um tratamento facial ou algo assim, uma massagem. Temos o Untangle Salon, que é um salão de beleza, onde todo mundo pode fazer a unha, cortar o cabelo, hidratação e tudo mais. E a Bibbidi Bobbidi Boutique, que é onde as crianças podem se transformar em princesas, que é super disputada nos parques, mas nos navios é bem mais fácil de conseguir.
Além disso, há pacotes de degustação para bebida. Então, se alguém que não está satisfeito só com os vinhos e quiser beber mais, além de beber nos bares, eles podem ter aulas de degustação de bebidas como whisky ou coquetéis, vinhos. Há muitas variedades de atividades para adultos. Então, jantares para adultos, o Senses Spa and Salon, esse daqui é o Rainforest Room, é a sala da, da floresta tropical, eu diria assim, muito legal para relaxar. Temos o Hyperspace Lounge, que é um outro bar temático. Esse daqui é temático de Star Wars. Bibbidi Bobbidi Boutique, quando as menininhas se transformam nas princesas. E é isso. Mas falei de Luca-o-Key. E além de Luca-o-Key, a gente tem um outro destino tropical, um que inaugurou antes da Disney Luca-o-Key, que é a Disney Castaway Cay. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês verem um pouquinho do que vocês encontram lá. Eu falo que só de ouvir essa musiquinha eu já fico relaxada. Disney Castaway, que é muito maravilhoso. É um lugar hiper relaxante. Essa, de fato, é uma ilha privativa da Disney, então não é parte de uma ilha. A gente é dono dessa ilha lá nas Bahamas e ela é super maravilhosa. Assim como a Local Key, a gente atraca somente um navio por vez aqui, então descem poucas pessoas e há opções de refeição, entretenimento, encontro com personagens. Nas ilhas, a gente também tem áreas para criança. Então, falei dos clubinhos infantis a bordo dos navios. Nas ilhas também, a área para criança. Elas funcionam do mesmo jeito, os pais podem deixar as crianças lá e ficarem tranquilos. No entanto, como só há um espaço, um espaço para as crianças, os pais têm que vir mais cedo para registrar, porque os espaços se esgotam mais rapidamente que dentro do navio. Também temos uma área dedicada para adultos na Castaway Cay, a Serenity Bay, que é uma praia tão tranquila, mas tão tranquila que não tem nem música tocando. Então, os maiores de 18 anos podem ir para lá e curtir assim a clareza dessa água. É de fato como a foto, um pôr do sol ali é uma coisa mais maravilhosa e a pessoa não precisa nem sair dali para se divertir e comer uma refeição. A gente tem refeições disponíveis na Serenity Bay. Falando agora um pouquinho de outras experiências que todos os passageiros encontram enquanto eles estiverem navegando com a gente entre setembro e outubro, nós temos o Halloween on the High Seas. Então a gente comemora o Halloween a bordo dos nossos navios e todo mundo que estiver lá a bordo de qualquer um dos nossos navios vai ter essa experiência de ter uma árvore de Halloween aqui com as abóboras, os personagens com roupinhas de Halloween. E é uma noite de gostosuras e travessuras também, então todo mundo pode se vestir com uma fantasia e buscar uns docinhos, e é super divertido. Também temos a Very Merry Time Cruises. Então, entre novembro e dezembro, celebramos as festas de fim de ano, onde a gente tem temáticas de Natal. Há uma árvore de Natal no grande átrio de todos esses navios, e os personagens também estão com a roupinha de Natal. Acaba sendo uma experiência hiper imersiva e especial. Essas são inclusas em todos os nossos cruzeiros. No entanto, temos saídas com temáticas especiais como Toy Story, mas a próxima que nós vamos ter com temática especial é a Marvel Day at Sea, saindo em janeiro e fevereiro, numa noite especial com todos os personagens da Marvel, e acaba sendo hiper, ultra, mega divertido. E para terminar a nossa apresentação, gostaria de ressaltar os recursos que a gente tem para agente de viagem. Então, nos sigam no nosso Instagram,
o Disney Destinations Latam, onde a gente posta muita informação sobre Disney Cruise Line. De fato, a gente tem publicado muitos vídeos e detalhes sobre a Disney Cruise Line, então se vocês são curiosos a respeito disso, vale a pena seguir o nosso Instagram. Temos a nossa newsletter também, a nossa newsletter é mensal, enviada em português para todo mundo, feita especialmente para agentes de viagem, então vocês podem segui-las e se informarem, tem informações-chave sobre os nossos 3 destinos, e o site disneyagentesdeviagem.com é o nosso site onde todo mundo pode aprender muito sobre os nossos 3 produtos, a Disney World na Califórnia, a Disney Cruise Line e a Disneyland na Flórida. Opa, falei ao contrário. Disney World na Flórida, Disney Cruise Line e Disneyland na Califórnia. Isso conclui a nossa apresentação. Essa foi minha última apresentação da BAV. Amanhã a Ju vai falar um pouquinho sobre os 3 destinos em uma apresentação às 3 da tarde. Então a gente fica muito honrado de ter vocês aqui conosco. Eu vi que tinha muita gente anotando muita coisa. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me parar aqui. A gente pode conversar um pouquinho sobre o produto ou a gente está no stand K08 para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada, gente. Obrigada.